O senhor Afonso Guilherme Macanhã morreu na noite desta quarta-feira em casa de morte natural. Filho de uma das famílias desbravadoras e pioneiras de Matão, o senhor Afonso iniciou a carreira como ajudante de selaria. Trabalhou também em beneficiamento de café. Como administrador, atuou na Citrosuco e depois ingressou na Marquesan, empresa onde chegou a ser sócio. O senhor Afonso teve intensa atuação em trabalhos sociais. Foi um dos fundadores do Lions e presidiu o clube por várias gestões. O velório do empresário ocorreu na manhã desta quinta-feira no velório municipal e o seu sepultamento estava previsto para a tarde de hoje no cemitério municipal. O senhor Afonso era unanimidade entre aqueles que o conhecia e os que conviveram com ele. Estou aqui com o Gali, né? E conversando com ele antes de entrar ao vivo aqui, a gente relembrando cada um a sua passagem, né, com o seu Afonso. O primeiro emprego do Gali registrado em carteira foi na Marquesan e ele foi contratado pelo seu Afonso Marquesan. Afonso Macanhã. Gali, você está me dizendo que isso marcou a sua vida, né? E transformou a sua vida, né? É muita tristeza, porque minha mãe, quando eu fiquei sabendo que tinha saído um funcionário, tinha 32 empregados da Marquesan naquela época. Aí eu falei, mãe, saiu um empregado lá da Marquesan, vai lá na casa do seu Afonso, vê se arruma para mim. E ela foi lá, o Afonso falou, dona Didi, faz o seguinte, manda o Gali amanhã ir lá conversar comigo, pessoal. Eu fui lá, o Afonso conversou comigo, achou que eu era um menino ainda esperto, tinha 13 anos. Falou, não, Gali, então começa amanhã. Aí, no outro dia de manhã, eu comecei. Trabalhei lá por quase 14 anos, uma felicidade, porque lá foi que eu aprendi tudo. Então, eu devo muito a ele e a Marquesan. Então, por isso que vim aqui hoje prestar assim, minha solidariedade a toda a família, porque realmente era um homem maravilhoso, um homem do bem. E lá, com ele, eu aprendi muita coisa e com todos os que trabalhavam lá. Você está me dizendo, né, que naquela época as contratações eram feitas meio assim, né? Conversou, está contratado, né? E o bate-papo com o seu Afonso aí não demorou aí mais de 10 minutos, né? E para você ter uma ideia, o meu primeiro emprego na Marquesan foi de ser telefonista. Naquele tempo o telefone era aquele de virar a manivela, tocar no centro, para o centro ir fazendo as ligações. E eu limpava o escritório e fazia o café para eles. Isso eu fiquei acho que 2 ou 3 meses. Aí viram que eu era muito esperto, aí começaram a me aumentar, ir para um lugar, para outro, até ficar no departamento de vendas da Marquesan. Trabalhei de vendedor, fui um dos grandes vendedores da Marquesan, depois fui supervisor, enfim, devo muito à Marquesan, tudo da minha vida. Quer dizer, quem sabia que esse menino tinha veia para vendas começou pelo seu Afonso, então. O Afonso foi que me contratou na realidade. Então eu tenho assim uma obrigação de dizer a ele que lá de cima ele possa nos continuar abençoando. Bem, agora conversar com o Valtinho Baldan, presidente do Conselho Administrativo da Baldan aqui de Matão, trazendo então aqui a sua homenagem, né, para o seu Afonso Macanhã. Embora trabalhasse numa empresa concorrente, acho que o que ficou marcado na vida do seu Afonso é esse trânsito, né, que ele tinha entre todas as pessoas aqui de Matão, né, Valtinho? E também entre as empresas, né? Olha, sempre foi muito bem, sempre transitamos muito bem, tivemos um excelente relacionamento. Eu acho que é uma perda para a nossa cidade, quer dizer, a gente ficou muito triste com isso, né? Infelizmente, lamentamos muito esse fato. Mas é uma pessoa, vamos ficar com o lado bom dele, né? Uma pessoa que sempre fez o bem, que sempre pregou o bem. Eu acho que tinha um trabalho além de profissional que era e muito competente. Eu acho que desenvolveu um trabalho social e contribuiu com a sociedade, com os trabalhos sociais na nossa cidade. Eu acho que é a pessoa que vai certamente fazer muita falta para a gente, eu não tenho dúvida disso. Valtinho, o seu Afonso é uma unanimidade aqui em Matão, né? Não, com certeza. Eu acho que ele é a referência, ele representa a nossa cidade, né? Eu acho que o histórico dele, eu me lembro, ainda era bem criança, né? E ele, se eu não estiver enganado, ele trabalhou com o seu Ferrúcio Macanhã, né? E o Ferrúcio era aquele que, na verdade, arrumava a parte de arreamento, ele tinha toda a parte de couro, né? Dominava bem, fazia um belo trabalho, né? O Ferrúcio, e ele trabalhou com ele, né? Então o histórico dele é daí. Inclusive depois Citrosuco e aí Marquesan, né? Onde ele fez todo o ciclo dele, né? Mas uma pessoa espetacular, uma pessoa do bem,
vejo que a gente sempre teve uma relação muito próxima, muito boa, né? Socialmente, quer dizer, profissionalmente também, né? Sempre com muito respeito, né? Uma pessoa muito respeitosa. Pois bem, o senhor Afonso Macanhã recebeu várias homenagens durante toda a manhã dessa quinta-feira. Pessoas que vieram, né, prestar o último adeus a ele. E entre essas pessoas, muitos colegas de trabalho. Estou aqui com o Adair Carlos de Oliveira, trabalhou com o seu Afonso durante 14 anos lá na Marquesan. E o senhor trabalhava como motorista da empresa e viajava direto com o seu Afonso, né, Adair? Perfeitamente, eu viajava com ele. Às vezes ele precisava ir para uma urgência para São Paulo, para todos os tipos de lugar, com serviço, para serviço da firma, né? Então sempre viajava com ele, que sempre foi uma pessoa boa, um homem trabalhador, um homem honesto, muito bom. Sempre na Marquesan, sempre trabalhando na Marquesan, sempre dando seu apoio para a Marquesan, para todo mundo. E para mim foi uma pessoa muito delicada, muito boa, muito educado, muita gente fina pra caramba. E eu lamento muito a morte do seu Afonso, você entendeu? Mas a gente sabe como é que é, a gente sempre tem sua hora, né, verdade? E ele vai com Deus, que a gente não pode fazer outra coisa a não ser visitar esses amigos da gente, que foram muito bons pra gente, para todo mundo. Foi um homem muito conhecido na cidade de Matão, fez tudo para Matão, fez tudo para Marquesan, e eu não tenho o que falar dele. É Deus que abençoe ele e Deus que dê um bom lugar para ele. O que ele tinha de fazer pra gente, ele fez. Bem, agora conversar com o Chiquinho Maturo, que trabalhou com o seu Afonso Macanhã lá na Marquesan por mais de 40 anos. Chiquinho veio aqui no velório hoje do seu Afonso trazer o seu sua última homenagem, né, para o seu Afonso, com o qual você trabalhou por tanto tempo, né, Chiquinho? Sim. O seu Afonso, quando eu cheguei na Marquesan, em 1970, o Afonso já estava lá. Eu saí da Marquesan em final de 2009 e o seu Afonso continuou lá. Até o último dia que Deus lhe concedeu as condições de andar, de caminhar, porque a cabeça dele continuou muito boa. Então foram 40 anos de convivência, 40 anos de muito trabalho. A Marquesan estava em construção. Aliás, nenhuma empresa termina a sua construção, mas ela estava em construção, num processo constante de evolução. E o Afonso foi uma peça importante para a empresa, uma peça importante no relacionamento com clientes, no relacionamento com fornecedores e relacionamento com os sócios dele, né? Que foram os irmãos Marquesan, depois os filhos do seu Armando, os filhos do seu Luiz. Um relacionamento sempre de muita paz e muita tranquilidade, como ele era. E ontem à noite o filho me ligou, o Beto, me dizendo a forma como ele morreu, que eu classifico como quase um merecimento, né? Quem sou eu para dizer em merecimento? Acima de nós está Deus. Mas ele disse que ele estava sentado no sofá conversando com a filha, copo de água do lado, virou do lado, alguém imaginou até que ele estivesse tirando um cochilo. Na verdade, ele tinha acabado de falecer. Isso a gente espera que daqui uns 50 anos a gente possa morrer também da mesma forma. Foi um merecimento, foi uma paz, a forma como ele viveu, com muita paz, muita tranquilidade, dedicou a vida ao trabalho, à família e aos amigos. E sempre tratava todos com a mesma forma, né? Carinhosa e respeitosa. O Afonso sempre foi um homem extremamente educado com todas as pessoas, era uma pessoa do bem. Ele não fazia distinção entre o mais humilde servidor da fábrica ou os diretores, sócios dele. Ele era a mesma pessoa para todo mundo.